O sol do fim de tarde tingia de laranja as colinas poeirentas que ligavam a efervescente Jerusalém à pacata vila de Emaús. Pela estrada irregular, 2 homens arrastavam-se, os passos pesados e os ombros curvados sob o peso de uma dor invisível, mas avassaladora. Eram Cleopas e seu companheiro, cujos rostos, outrora iluminados pela esperança, agora carregavam as marcas profundas de uma tristeza que parecia sugar a própria vida de seus olhos. Havia pouco mais de 11 quilômetros de distância, mas cada metro percorrido parecia uma eternidade. Um calvário particular após o que haviam testemunhado. O sonho que alimentaram por tanto tempo, a crença inabalável de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, aquele que redimiria Israel, jazia despedaçado. A crucificação, aquele espetáculo cruel e humilhante no Gólgota, havia sido o golpe final. Como poderiam eles, que depositaram toda a sua fé e esperança naquele homem, conciliar a glória que esperavam com a ignomínia da cruz? O abandono era palpável, a incompreensão corroía suas almas. Jerusalém, a cidade santa, estava empolvorosa com os eventos recentes, mas Cleopas e seu amigo estavam alheios à agitação, absortos em seu próprio luto e na ruína de suas expectativas. A esperança, que um dia fora uma chama vibrante em seus corações, esvaíra-se, substituída por um vazio gélido. Nem mesmo a notícia trazida pelas mulheres, de que o sepulcro de Jesus estava vazio e que anjos haviam proclamado sua ressurreição, conseguiu penetrar a espessa camada de ceticismo e desilusão. Para eles, era apenas mais uma história, uma ilusão cruel em meio a tanta dor. Enquanto a noite começava a tecer seu manto sobre a paisagem, um terceiro viajante se aproximou, sua presença calma contrastando vivamente com a tempestade interior que assolava os 2 discípulos. Era um desconhecido, um homem de semblante sereno, que se juntou a eles na estrada. Estranhamente, seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Não havia nada em sua aparência que lhe sugerisse a identidade daquele que agora caminhava ao seu lado. O estranho, com uma voz suave e curiosa, indagou: "Que palavras são essas que, enquanto caminhais, trocais entre vós, e por que estáis tão tristes?" A pergunta, tão direta e aparentemente ingênua, chocou Cleopas. Ele parou, o olhar incrédulo, e respondeu, a voz carregada de amargura: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que se passou estes dias?" A hesitação inicial em compartilhar sua dor com um estranho logo cedeu lugar à necessidade de desabafar, de externalizar o peso que os oprimia. Cleopas, então, começou a narrar os eventos recentes, sua voz embargada pela emoção. Contou sobre Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Descreveu a traição, a condenação injusta e a morte cruel nas mãos dos chefes dos sacerdotes e das autoridades. A decepção era profunda, quase palpável em suas palavras. Aquele que esperavam ser o Redentor de Israel havia sido executado como um criminoso comum. A crueldade dos inimigos de Jesus, a forma como seu Messias fora desprezado e aniquilado, tudo isso ecoava na narrativa de Cleopas. O estranho ouvia atentamente, sem interrupções, sua expressão indecifrável. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma profunda e calma escuta. A dor e a confusão dos discípulos eram patentes, cada palavra um lamento pela fé perdida. Eles haviam esperado 3 dias, como as mulheres disseram, mais nada. A esperança havia se transformado em cinzas. O estranho, após um breve silêncio que pareceu uma eternidade, sorriu levemente, um sorriso que continha uma mistura de compaixão e um conhecimento profundo. Sua voz, agora um pouco mais firme, preencheu o ar pesado do crepúsculo. Ó nécios e tardos de coração para crer! Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
A voz do estranho pairava no ar, firme e cheia de uma autoridade serena, mas com uma compaixão que parecia tocar a alma de Cleopas e seu companheiro. A repreensão não era de condenação, mas de um amor paciente que ansiava pela compreensão. Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Perguntou ele. E a cada palavra, a mente dos discípulos, nublada pela dor, começou a ser sutilmente desafiada. Havia uma resistência inicial, uma inércia da tristeza que os impedia de absorver plenamente o significado daquelas palavras, mas uma semente de curiosidade fora plantada. A jornada continuava, os pés ainda levantando a poeira da estrada, mas o cenário exterior, antes tão cinzento e opressor, começava a ser apenas um pano de fundo para a lição profunda que se desenrolava. O estranho, então, começou a desenrolar o pergaminho da história sagrada. Com uma clareza e paixão que os deixaram cativados, ele iniciou sua explanação, desde Moisés e todos os profetas. Não era uma mera recitação, mas uma revelação, uma conexão de pontos que eles jamais haviam percebido. Ele tecia as profecias do Antigo Testamento, revelando como cada palavra, cada símbolo, apontava para o Messias sofredor. O estranho citava passagens de Isaías 53, onde o servo de Deus é descrito como um cordeiro levado ao matadouro, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele os conduziu ao Salmo 22, onde as palavras do crucificado eram preditas com uma precisão assustadora. A cada frase do estranho, um véu começava a ser retirado de suas mentes. Era como se as Escrituras, antes meros textos, ganhassem vida, pulsando com um novo significado. Aquela era a Bíblia viva, que eles nunca haviam experienciado. A explicação era tão vívida, tão cheia de luz, que a paisagem ao redor parecia ganhar mais cor. A tristeza que os envolvia, antes um manto pesado e sufocante, começou a diminuir, dissipando-se como a névoa matinal sob o sol. Um calor sutil, estranho e intrigante começou a se acender em seus peitos. Seus corações, há pouco tão frios e pesados, pareciam arder por dentro. Uma sensação que eles não conseguiam nomear, mas que era inegavelmente poderosa. A narrativa do estranho preenchia as lacunas do entendimento dos discípulos. A morte de Jesus não era mais um fracasso catastrófico, mas o cumprimento de um plano divino meticulosamente traçado desde a fundação do mundo. A necessidade do sofrimento para a glória, uma ideia antes impensável, era agora apresentada como uma verdade inegável, a chave para desvendar o propósito maior. A surpresa em seus rostos era evidente, uma mistura de admiração e um leve constrangimento por sua própria cegueira. Eles percebiam agora a profundidade das Escrituras de uma forma que seus anos seguindo Jesus não haviam lhes proporcionado. A fé, que havia sido esmagada sob o peso da cruz, começava a brotar novamente, pequena e frágil, mas inconfundivelmente presente. A esperança, antes uma miragem distante, agora aparecia ao alcance da mão. A desilusão dava lugar a uma crescente expectativa. Enquanto o sol continuava sua descida, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eles se aproximavam de Emaús. O dia declinava, mas uma nova luz começava a surgir em seus corações. Ao chegarem perto da aldeia, o estranho fez menção de ir mais adiante, como se seu caminho fosse além daquele ponto. Era um teste sutil, uma verificação da receptividade deles, um convite silencioso para que o convidassem a permanecer. Aquele gesto, talvez, fosse a prova final de que seus corações realmente haviam sido tocados. Os discípulos, compelidos por uma força irresistível que nascia da sabedoria e do calor das palavras do estranho, não hesitaram. A possibilidade de perdê-lo, de ver aquela fonte de clareza e consolo desaparecer na escuridão iminente, era insuportável. Seus corações ardiam e a mente, antes obscurecida, agora ansiava por mais daquela luz. "Fica conosco",
porque é tarde e já declinou o dia, imploraram, um coro de vozes que expressava mais do que mera hospitalidade. Era um convite nascido de uma necessidade profunda, um desejo de prolongar a presença daquele que havia acendido uma chama em suas almas. O estranho aceitou o convite, um sorriso sutil em seus lábios que Cleopas e seu companheiro não conseguiram decifrar completamente. Entraram na casa simples em Emaús, o ambiente modesto contrastando com a grandiosidade da revelação que havia preenchido a estrada. A mesa foi posta para a refeição noturna, um ritual diário que naquela noite ganharia um significado eterno. O ar estava carregado de uma expectativa suave, uma curiosidade quase palpável sobre quem seria aquele homem que havia desvendado os mistérios das Escrituras com tanta eloquência. A conversa continuou, mas agora com um tom mais leve, de admiração. Os discípulos, antes desolados, estavam agora cheios de uma reverência silenciosa, seus olhos fixos no estranho, absorvendo cada um de seus gestos. Então, chegou o momento crucial. O estranho tomou o pão nas mãos, um pão simples, como qualquer outro. Seus olhos se ergueram brevemente, em um gesto que parecia transcender o tempo e o espaço, e ele o bendisse. A voz, antes usada para explicar as profecias, agora proferia uma bênção com uma familiaridade que atingiu Cleopas em um nível profundo. Em seguida, ele o partiu e o deu a eles. Naquele exato instante, naquele gesto simples e universal de partir o pão, abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Foi como se um véu espesso fosse subitamente rasgado, não apenas de seus olhos físicos, mas de suas mentes e corações. A imagem de Jesus partindo o pão na última ceia, um momento de profunda intimidade e sacrifício, irrompeu em suas memórias com uma clareza avassaladora. A sensação do coração ardendo que haviam experimentado na estrada se intensificou, tornando-se uma chama brilhante e inconfundível de reconhecimento e alegria. O choque, a alegria, a incredulidade e a certeza se misturaram em seus rostos, uma torrente de emoções que os deixou sem fôlego. Era ele. Não havia dúvida. No mesmo instante em que o reconheceram, antes que pudessem sequer articular uma palavra, antes que pudessem estender a mão ou proferir seu nome, ele desapareceu de diante deles. Não houve despedida, nem adeus, apenas um vazio repentino no lugar onde ele estivera. O silêncio na sala após o desaparecimento foi ensurdecedor, um vácuo preenchido apenas pelo eco da revelação. Cleopas e seu companheiro se entreolharam, os olhos arregalados, a respiração presa na garganta. As palavras borbulharam em seus lábios, uma exclamação que era, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma afirmação. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? A realização plena do que havia acontecido os atingiu com a força de um raio. Aquele estranho, aquele mestre, aquele que havia acendido seus corações com as brasas da verdade, era o próprio Jesus, ressuscitado, vivo. A transformação da tristeza em euforia e propósito foi instantânea e absoluta. Não havia mais espaço para desilusão ou desespero. A fé, antes uma brasa moribunda, agora era uma fogueira ardente. Sem perder um segundo, impulsionados por uma urgência divina, eles se levantaram da mesa, deixando a refeição intocada. Era tarde. A noite já havia caído, mas a escuridão do lado de fora não importava mais. A luz dentro deles era mais forte do que qualquer sombra. Voltaram para Jerusalém, percorrendo os 11 quilômetros da estrada poeirenta, agora, não mais arrastando os pés com o peso da derrota, mas correndo com a leveza da esperança e da alegria. A urgência de compartilhar a notícia com os outros discípulos era esmagadora. Aquele mistério, aquela revelação precisava ser contada.
A mensagem final ressoava em seus corações e mentes. Jesus caminha ao seu lado, e você não percebe? Esta história não é apenas um relato antigo. É um convite à reflexão sobre a presença constante de Deus nas pequenas coisas, nos encontros inesperados, nas palavras que aquecem o coração e, acima de tudo, no partir do pão diário. É a redenção da fé, a superação da desilusão e a eterna promessa de que, mesmo nas maiores tristezas, a luz da esperança e da presença divina pode, a qualquer momento, revelar-se e transformar tudo.